Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto evangelístico. Todos os domingos estamos aí estudando, as profecias do livro de Daniel. Vamos iniciar o nosso culto louvando a Deus, e assistindo a esse belo vídeo da Tatiane Costa e do Wagner Dida. Mesmo antes do princípio, antes mesmo do existir, no silêncio eterno da imensidão, tu reinavas soberano em poder. Por tua ordem fez-se a vida, por tua graça veio a ser o universo inteiro por teu falar. Quem existe para te igualar? Viverei servir meu louvor, viverei pra tua presença buscar. Nada vai calar esse hino de amor. Aos seus pés prostrado quero estar e humilde te adorar. Teus caminhos são ocultos, insondável teu saber, assombrosa forma do teu agir, força alguma pode te resistir. O mistério revelaste a glória do teu poder numa cruz se humilhando ao morrer. Viverei pra servir meu louvor, viverei pra tua presença buscar. Nada vai calar esse hino de amor. Aos seus pés prostrado quero estar. Viverei pra servir meu louvor, viverei pra tua presença buscar. Nada vai calar esse hino de amor. Aos teus pés prostrado quero estar e humilde te adorar.
Deus é digno de toda a nossa adoração e de nosso louvor, né? Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê um entendimento claro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos a próxima parte aí, aos domingos, né? São as dicas de saúde. Mas hoje eu quero deixar aí um vídeo muito especial, né? A nossa nutricionista Eulina, que por muitos domingos tem nos ajudado aí nessa parte, né, das dicas de saúde. Mas hoje ela tem um recado muito especial para cada um de nós. Vamos assistir. Eu estou aqui em meio à natureza, onde eu vou viver um momento assim bem interessante na minha vida. Eu fui diagnosticada com câncer de mama e nesse momento é o momento onde eu vou raspar os cabelos. Mas antes de fazer isso, eu queria deixar uma mensagem para você, porque nesses momentos onde nós passamos de tribulações, de provações, de momentos muito difíceis, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de nós. A cada instante, a cada momento, um Deus que pega as batalhas nas suas mãos e que luta por nós. Então, muitas vezes pode parecer que você está sozinho, mas você não está. Nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos e, acima de tudo, nós temos um Deus que nos entende a cada momento. Um Deus que nos carrega no colo, um Deus que pega as nossas batalhas todos os dias e luta por nós. Então, eu quero que você saiba que esse Deus, Ele me ama demais, Ele te ama demais e Ele nunca vai te desamparar. Nas suas asas, na sua destra fiel, na sua mão você vai estar amparado. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje está aqui no livro de Salmos, na palavra de Deus. No livro de Salmos, capítulo 109, o versículo 21, que diz o seguinte: Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Eu vou ler novamente porque essa mensagem, ela preenche o meu coração e traz muita esperança. Eu vou ler novamente para você. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. É assim que o Senhor age na nossa vida. A cada dia, a cada instante, nos segura, nos leva pela mão, porque Ele cuida de nós. Muitas vezes podem se fechar portas longe de nós, portas que parece que nunca vão se abrir, mas Deus abre outras portas em outro momento. E o importante é saber que Ele está conosco e não nos desampara nunca, jamais. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.
sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, meu Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar. Com certeza, né? Aí está a fé da irmã Eulina, da nossa nutricionista. E peço a você que em suas orações, né, interceda aí pela irmã Eulina, para ela dar continuidade a esse tratamento, né? E que ela possa logo retornar, né, às suas atividades para glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar para darmos início ao nosso estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. Nesse instante em especial, pedimos pela tua filha, a irmã Eulina, que o Senhor continue a dar a ela fé, esperança e, acima de tudo, se for da tua vontade, cura. E ao iniciarmos, ó Deus, o estudo desta noite, dos livros proféticos, estamos estudando o livro de Daniel, queremos te pedir a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 8, né, de Daniel. Nós vamos em poucos versos, porque nós queremos ser bem profundos aí no estudo, não sermos superficiais, né? Por isso que vamos andando devagarinho, para que a gente então possa entender bem os capítulos. Assim como nós fizemos no capítulo 7, né? Nós vamos também proceder da mesma forma no capítulo 8, como eu disse, de uma forma bem tranquila, para que a gente possa entender, né? E é interessante, queridos, que a partir desse capítulo, né, o autor deixa de usar a linguagem aramaica e volta ao hebraico, né? Lembra que quando nós começamos lá o capítulo 2, eu disse a vocês, né, que a partir do verso 4 até o capítulo 7, verso 28, ou seja, todo o capítulo 7, ele foi escrito então na língua aramaica. E agora, a partir do capítulo 8, Daniel agora começa a usar, né, a linguagem hebraica. E Daniel ainda tem essa visão, né, no tempo de Belsazar, rei da Babilônia. Então é interessante, queridos, que a Bíblia, né, é um livro maravilhoso, porque nós podemos entender, né, as suas profecias, porque ela mesma vai se interpretando, né? Então, tome aí a sua Bíblia, né, e aí nos diz que, né, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, né, Daniel, Daniel, né, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai, né? E aí, continuando agora a partir do verso 3, né, nos diz assim: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Interessante aqui o que a Bíblia está nos dizendo, né? Diz que tinha 2 chifres, mas um era maior do que o outro, né? Esse representava, né, o Império Medo-Persa, com 2 chifres desiguais, que simbolizavam, então,
a divisão de poder desigual dessas duas nações, né, que haviam se juntado. Os medos e persas. Porém, os persas eles eram mais fortes, né, por isso dessa desigualdade, né. E aqui nos diz também na, na Bíblia, Andrews, né, Daniel viu isso durante o reinado de Belsazar. E por que não aparece, né? E Belsazar era rei de Babilônia. E por que não aparece alguma coisa para a Babilônia? É que Babilônia, nessa época, já estava em decadência. Então, Daniel agora começa a ver o poder que vai emanar do próximo reino, do próximo império, que seriam então os medos e também os persas, né? E é interessante, queridos, e agora vamos ao verso 4, né? Verso 4. Vi que o carneiro, né, dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia, né? É interessante, queridos, né, que Ciro ele conquistou a Lídia em 547, né, antes de Cristo, e Babilônia em 539 antes de Cristo. Cambises estendeu as conquistas até o sul, ao Egito e a Núbia em 525. Dário Estapes foi para o norte contra os Esticianos em 513 a.C. Então, o Império Medo-Persa abrangia um território muito maior, né, do que o seu predecessor Babilônia. Então, Babilônia tinha toda uma extensão, né, de liderança, de império, mas quando os medos e persas adentraram e invadiram Babilônia, conquistaram Babilônia, o Império Medo-Persa também se estendeu no quesito de terras, né, de fronteiras, né, o seu espaço territorial. Os exércitos da Pérsia tinham tanto êxito que nos dias de Assuero, o império se estendia da Índia à Etiópia, as extremidades leste e sul do mundo conhecidos à época. Um título comum do monarca persa era Rei de Reis e Rei dos Países. Então, eles tiveram assim um acréscimo, né, de território quando eles dominaram, né, o mundo. Né? Voltando então agora ao texto bíblico, né? Aí agora no verso 5, né? Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, né? Agora, o profeta, né? A atenção do profeta foi chamada para a ação de um bode que vinha do ocidente, né? Com um chifre notável entre os olhos, né? O bode estava tão furioso, né? Que quebrou os dois chifres, né? Quando ele se chegou àquele animal. É interessante, queridos, que quando nós vemos, né, esse verso, essa passagem, ficamos a perguntar, né, o que seria que realmente estava acontecendo, né? Quem era esse bode? Então, indo agora ao comentário bíblico adventista, nós encontramos aqui, né, que esse poder que sucederia o Império Persa é identificado em Daniel 8:21 como Grécia. E essa Grécia, porém, não deve ser confundida, né, com a Grécia do período clássico, visto que esse período precedeu a queda da Pérsia. A Grécia, apresentada aqui por Daniel, é o Império Semigrego Macedônico de Alexandre, né, chamado Alexandre o Grande, que inaugurou o que é chamado de período helenístico. Tá? Então, antes de Alexandre, não se podia fazer referência ao primeiro rei, Daniel 8:21, de um império grego que fosse um rei poderoso, com um grande domínio.
Notem agora o crescimento, né, deste rei. Em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono da Macedônia, um estado semigrego na fronteira norte da Grécia. O pai de Alexandre, chamado Filipe, já tinha unido a maioria das cidades e estados da Grécia sob seu domínio por volta do ano 338 a.C. Alexandre provou sua índole, subjugando revoltas na Grécia e também na Trácia. Após a ordem de ter sido restaurada em seu próprio reino, Alexandre se lançou à tarefa de conquistar o Império Persa, uma ambição que herdou de seu pai. Entre os fatores que impulsionavam o jovem rei a levar avante os seus planos estavam a ambição pessoal, a necessidade de expansão econômica, o desejo de difundir a cultura grega e uma animosidade natural contra os persas devido aos conflitos anteriores com seus compatriotas. Então, tudo isso estava na cabeça de Alexandre o Grande, né? Muito bem. Em 334, Alexandre cruzou o Helesposto e entrou no território persa com apenas 35 mil homens, né? A insignificante soma de 70 talentos e provisões para apenas um mês. Este, né, tinha sido aí o que o nosso amigo Alexandre, né, estava fazendo, né? Porque ele estava o quê? Enfurecido, né? Interessante, né? Estava enfurecido. E aí continua, né? Ao passar pela Palestina, Alexandre conquistou Gaza e então ele vai adiante, né? Conquistando mais, né? E Alexandre então entrou no Egito praticamente sem enfrentar oposição. Então veja que ele está dominando de uma forma rápida. Por isso que ele é conhecido lá, né, a Grécia é conhecido como leopardo, né? De uma forma rápida, né? Ali em 331, ele fundou a cidade de Alexandria, declarou-se sucessor dos faraós e as suas tropas o aclamaram como um deus. Quando novamente desse ano iniciou sua jornada, ele dirigiu seus exércitos para a Mesopotâmia, o coração do Império Persa. Os persas se posicionaram perto de Arbela, ao leste da junção dos rios Tigre e Grande Zabe, mas as forças persas foram derrotadas e fugiram. Olha a força, né, desse império. As fabulosas riquezas, o maior império do mundo, estavam à disposição do jovem rei, que tinha apenas 25 anos, Alexandre o Grande, né? Após uma organização preliminar de seu império, Alexandre prosseguiu em suas conquistas em direção ao norte e ao leste, todos os lados. Por volta de 329 a.C., ele já havia tomado Maracandá, atual Samarganda, no Uzbequistão. Desculpem, Uzbequistão. 2 anos mais tarde, invadiu o noroeste da Índia. Aonde ele foi? Visualiza aí o mapa mundi, né, para você ver aonde que ele foi, né? Porém, pouco tempo depois, ao cruzar o rio Indo, suas tropas se recusaram a ir além e ele se viu obrigado a ceder. Ao retornar à Pérsia e à Mesopotâmia, Alexandre foi confrontado com a grandiosa tarefa de reorganizar, né, a administração do seu território. Aí, em 323 d.C., ele estabeleceu sua capital em Babilônia, cidade que ainda preservava, né, resquícios da glória do templo de Nabucodonosor. No mesmo ano, né, 323, depois de se exceder na bebida, Alexandre adoeceu e morreu de febre do pântano, o que se imagina ser o nome antigo da malária ou enfermidade semelhante. Notem, amados, de que Alexandre ele conquistou o mundo e com 33 anos, né, quando ele morreu, vítima aí dessa
febre, né, do pântano, ou a malária, ou coisa parecida, ele já havia conquistado o mundo conhecido de então. Fundando aí, né, o seu império grego, né, macedônio, e foi assim de uma forma assim surpreendente, né? Mas nos diz aí, continuando, né? Tome aí novamente a sua Bíblia, né? Agora no verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto o rei, e correu para com ele com todo o seu furioso poder. Verso 7. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, né? Os medos e persas, né? Lá na batalha de Arbela. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então agora, né, Alexandre o Grande conquista finalmente os medos e persas, né, e estabelece então aí o terceiro reino, né, mundial, lá, o reino da Grécia. Né? E então o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, verso 8, né, quebrou-se-lhe, né? Notem aí, vou colocar aqui. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres dos notáveis para os 4 ventos do céu. Opa, o que seria isso, né? Diz que esse bode se engrandeceu sobremaneira, mas depois, né, o seu chifre foi quebrado, o seu grande chifre foi quebrado, né? E no lugar dele saíram então 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O que isso significa? Veja esse próximo PowerPoint, né? Nos diz aí então que os 4 chifres, né? E o pequeno chifre, né? Cassandro, agora, um dos generais de Alexandre, desculpem, ele toma agora e governa a Grécia. Lisímaco, a Trácia, Ptolomeu, o Egito, Seleuco, a Síria. Né? Nesse próximo aqui, nós temos então, de uma forma mais didática, né? Desculpem, Macedônia, Cassandro, Pérgamo, Lisímaco, Egito, Ptolomeu e Síria, Seleuco, né? E é interessante, queridos, que tomando aqui o comentário bíblico adventista, nos diz assim: no entanto, por alguns anos, os generais macedônios de Alexandre tentaram preservar em teoria, se não na prática, a unidade do vasto império. Né? Alexandre morreu sem planejar a sucessão do seu trono. Lógico, ele estava todo ambicioso, ele queria conquistar mais e mais, ele não pensou nem no seu sucessor. Primeiramente, meu irmão Filipe, deficiente mental, e depois seu filho póstumo Alexandre, foram os governantes titulares sob a regência de um outro dos generais. Então, o império foi dividido num grande número de províncias, as mais importantes das quais eram controladas por cerca de 6 generais que atuavam como sátrapas. Mas a autoridade central, isto é, a regência, né, dos reis marionetes, nunca foi forte o suficiente para unir o vasto império. Depois de 12 anos de lutas internas, durante os quais os controles de diversas partes do território mudou repetidamente, ambos os reis foram mortos. Então, Antígono surgiu como o último dos pretendentes ao poder central sobre todo o império. Ele encontrou oposição da coalizão de 4 poderosos líderes, que são esses aqui, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Né? Esses tinham a intenção de dividir o território entre eles. Mal sabiam eles, né, que eles estavam cumprindo uma profecia aqui do capítulo 8, verso 8. Então, queridos, isso aqui vem algo muito importante. Muitas vezes, né, os governantes, as pessoas, os líderes mundiais, eles querem andar por esse caminho, mas Deus já tem traçado um outro caminho.
E sem eles quererem, eles estarão cumprindo profecias, né? Ou então a vontade de Deus para esse planeta, porque a senhora White nos diz que Deus guia superiormente os acontecimentos desta terra. Tudo que acontece nessa terra, Deus está guiando, Deus está de olho, Deus é vigilante, né? E aqui nos diz que então em 306, juntamente com seu filho Demétrio, Antígono se declarou rei de todo o império e sucessor de Alexandre. Diante disso, os 4 aliados, Cassandro, Lisico, Ptolomeu e Seleuco, né, eles se declaram reis em seus respectivos territórios. A longa luta de vida ou morte entre os defensores da unidade, sob o governo de Antígono e Demétrio, e os partidários da divisão do império entre os 4 generais foi decidida na Batalha de Ipso, em 301 a.C. Antígono foi morto, Demétrio fugiu e o território finalmente foi dividido. Isso deixou, com exceção de pequenos fragmentos, 4 reinos independentes. No lugar do imenso império que Alexandre tinha conquistado, mas não fora capaz de consolidar, Ptolomeu tinha agora o Egito, a Palestina e parte da Síria. Cassandro tinha Macedônia, com soberania nominal sobre a Grécia. Lisímaco ficou com a Trácia e grande parte da Ásia Menor, né? E finalmente Seleuco ficou com a maior parte do que for o Império Persa, parte da Ásia Menor, norte da Síria, Mesopotâmia e regiões do Oriente. Demétrio, reduzido ao controle de uma frota e de algumas cidades costeiras, não tinha reino. No entanto, mais tarde, ele se deslocou os herdeiros de Cassandro e fundou a dinastia dos Antígonos na Macedônia. Cerca de 20 anos depois da divisão, os 4 reinos foram reduzidos a 3, pois Lisímaco foi eliminado. Grande parte do seu território foi tomada pelo Império Seleucida, né? Mas parte foi invadida pelos gauleses ou se desintegrou em pequenos estados independentes, sendo Pérgamo o mais importante deles. Contudo, né, a Macedônia, o Egito e o Império Seleucida, às vezes conhecido como Síria, pois a parte oriental logo se perdeu, continuaram como as 3 principais divisões do antigo império. Veja que interessante o que sucedeu, o que aconteceu, né, com esses 4 chifres notáveis, né, como diz aí o capítulo 8, verso 8. Né? Muitos historiadores, principalmente autores de livros escolares, que precisam eliminar detalhes para dar uma visão global, passam por alto a divisão em 4 e só mencionam a posterior e permanente divisão em 3 reinos principais que mantiveram sua integridade até a época do Império Romano. Né? Então, nós vamos mais a fundo, porque a Bíblia e a profecia eram claras em dizer que 4 chifres notáveis se destacaram, e não 3. Claro que nós vimos aqui, né, 20 anos depois dessa divisão em 4 reinos, né, um deles acabou perdendo espaço. Né? Alguns tentam encontrar a continuação dos 4 reinos até o período romano, contando Pérgamo como sucessor do breve reino de Lisímaco. Mas quando se fala de 3 reinos principais e do reino bem menor de Pérgamo, ou de 3 reinos mais um grupo de estados menores, é notável que, no momento crítico, quando fracassou a última esperança de unificar o Império de Alexandre e a divisão foi inevitável, todo o território, com exceção dos fragmentos menores, se dividiu em 4 reinos, conforme especificado pelo profeta, em Daniel 8, verso 22. Nós vamos ver um pouco para frente. Então, o Império de Alexandre, mesmo em sua fase dividida, ainda era uma continuação do ideal do seu fundador. Um mundo grego-macedônico asiático de povos unidos pelo idioma, pensamento e pela civilização dos gregos. Exceto pela centralização política, o mundo helenístico constituía uma unidade como fora sob o domínio de Alexandre, e em certos aspectos mais do que fora antes. Esse império foi representado adequadamente por um único animal com várias cabeças. Ou em Daniel 8, com vários chifres sobre o helenismo e o surgimento de Roma. Veja, amados,
Que interessante, né? Quando a Bíblia nos declara e nos mostra claramente de que Deus está no comando de todas as coisas e não foi diferente aqui. Muito bem, nós queremos encerrar por aqui, porque no próximo domingo nós vamos entrar aí no tal do chifre pequeno, o que isso significa, né? Então, resumindo o que nós vimos hoje aqui, Alexandre conquista, né, os medos e persas. Antes, porém, os medos e persas conquistam Babilônia. Depois, Alexandre conquista os medos e persas, fundando esse grande reino. Alexandre acaba morrendo, né, com uma idade aí, né, jovem ainda, 33 anos, mas havia já com 33 anos conquistado o mundo conhecido de então. Depois, né, com a sua morte, o quebrar desse grande chifre, né, o reino é dividido então aos seus 4 notáveis chifres, né, ou generais, como nós vimos. E então a história mostra exatamente o que a profecia estava dizendo. Então, amados, você que me assiste essa noite, nós podemos confiar claramente nesse Deus que tem poder para fazer profecias e as cumprir. E estamos vendo, né? Através da própria história geral. História essa que nós aprendemos nos livros escolares. A confirmação das profecias bíblicas. E nesse caso, né? Profecias do capítulo 8 de Daniel. Por isso que estudar profecias bíblicas é algo fantástico, porque nós vemos ali o seu cumprimento fiel. Que Deus realmente possa te abençoar e eu te espero no próximo domingo, né, para darmos continuidade ao capítulo 8 de Daniel. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu. Aprendemos mais um pouquinho das profecias de Daniel. Obrigado por esse esclarecimento. Agora, ó Deus, nos dê uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu já estou aí com muita vontade de continuar o estudo de Daniel 8, mas eu te espero no próximo domingo, né? Já faça planos para assistir, né, e participar de mais uma elucidação do plano de Deus através das profecias a este mundo. Sabedores de que Deus fala e Deus cumpre as suas promessas. Portanto, desejo a você uma boa noite e uma feliz semana com Jesus e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Fique com Deus.